Teve um tempo atrás que um jogador de futebol profissional, né, de alto rendimento, né, ele acabou desmaiando em campo, né? E aí, esse caso chamou a atenção, porque além do evento em si, que é extremamente dramático, né? O indivíduo cai ali em campo, não está mais respirando, e é aquela coisa de entrar ambulância no campo, ele chamou a atenção pelo fato de que, diferentemente de outros aí, desses últimos anos, ele foi revertido. Quando a gente tem um quadro de uma parada cardíaca que a gente caracteriza como morte súbita, nosso paciente pode, infelizmente, de fato, ir a óbito. A gente pode tomar medidas adequadas para tentar reverter isso. E aí é o que a gente chama de morte súbita abortada. Se a gente tem um paciente que tem uma parada cardíaca, mas a gente tem toda uma estrutura de pessoas treinadas para fazer massagem cardíaca, para uso de desfibrilador, isso pode ser reversível. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque, idealmente, toda a população deveria ser treinada para saber fazer massagem cardíaca, porque quando acontece em eventos públicos, como um jogo de futebol, por exemplo, a gente tem uma equipe bem treinada para isso. Mas, infelizmente, eventualmente, isso pode acontecer em casa, pode acontecer no meio da rua. E aí, idealmente, todos nós deveríamos ser treinados para cuidados iniciais básicos quando isso acontece. Então, o indivíduo desmaia, né, fica sem responder, fica inconsciente e geralmente fica sem pulso, certo? Exatamente, o paciente ele perde a consciência e tem o que a gente chama de parada cardíaca, então ele Uhum. fica sem pulso. Então, vamos imaginar um cenário, né, em que só haja leigos e alguém desmaiou, né? Esse um dos primeiros procedimentos, então, a se fazer seria com que o leigo consiga checar se há pulso no paciente, né? Como que o leigo pode fazer isso, né? A primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente está em um local em que a gente infelizmente não tem toda a estrutura, em jogos de futebol, em estações de metrô, a gente acaba tendo estrutura, a gente acaba tendo um pessoal treinado para isso. Mas quando a gente está diante de um local sem estrutura, a primeira coisa que a gente deve fazer é chamar ajuda. Liga para o SAMU, pede para trazer um desfibrilador externo. Essa é a nossa primeira medida a ser tomada, assim que o nosso paciente perdeu a consciência. Se a gente tem um treinamento básico, a gente consegue palpar o pulso no pescoço do nosso paciente, e se a gente não sente pulso, a gente está diante de uma parada cardíaca. E até o SAMU chegar com desfibrilador material para que a gente possa dar o choque e possivelmente reverter essa parada cardíaca, idealmente a gente deve fazer massagem cardíaca no nosso paciente. A gente tem inúmeras demonstrações, o American Heart Association Uhum. tem várias demonstrações, tá? Então seria basicamente digitar ali no YouTube, Uhum. demonstração massagem cardíaca, American Heart Association, a gente consegue ter algumas demonstrações e alguns ensinamentos aí para quem não está tão habituado. Então, eu acho que é um bom investimento, né? Gastar uns minutos assistindo vídeos aí de reanimação cardíaca, né? Para aprender, né? Como é que faz as compressões, né? Onde que posiciona as mãos. E a verdade é que faz toda a diferença para aumentar a chance do nosso paciente, do que o nosso paciente sobreviva. Então, quanto mais tempo ele fica ali em parada cardíaca sem ser assistido, maior a chance de óbito ou maior a chance de sequelas neurológicas. Então, quanto mais precoce ele for assistido, mesmo que não seja por um profissional de saúde, da forma 100% correta, a gente já consegue ajudar bastante o nosso paciente. É, tem uma frase que vocês cardiologistas gostam muito, né? Que eu aprecio, que é tempo é músculo, não é É isso? exatamente isso. Quanto mais tempo a gente fica sem massagem cardíaca e menos irrigação, mais músculo a gente perde, maior a chance do nosso paciente acabar falecendo. É, ainda que o indivíduo tenha sorte, né? Está no lugar onde a equipe de resgate vai chegar rápido, alguns segundos a mais podem ser extremamente cruciais. Então, idealmente, primeira coisa, nosso paciente perdeu a consciência, a gente precisa chamar ajuda. Chamar ajuda, né? E se possível começar já os procedimentos, né? Exatamente.